Meu nome é Maria Fernanda Silber Cafaro, sou médica aqui da Santa Casa, ex-aluna, sou formada na 30ª turma aqui da Santa Casa, agora completei 21 anos de formada, né? Atualmente sou ortopedista, trabalho no departamento de ortopedia na área de coluna, fiz a minha graduação, a especialização em ortopedia, minha residência médica aqui na Santa Casa. Depois me especializei em uma área que é a cirurgia de coluna vertebral também na Santa Casa. Fiz o mestrado e o doutorado aqui na Santa Casa também. Sou professora da faculdade, dou aulas, sou coordenadora do curso do 3º ano e dou aulas no 3º e no 6º ano e sou coordenadora do centro cirúrgico do departamento. Então, pode-se dizer que eu estou na Santa Casa todos os dias há muitos anos. Frequento aqui o departamento, na verdade, desde que eu entrei na faculdade. Eu escolhi medicina porque meu desejo inicial era fazer alguma coisa ligada à saúde física. Então eu tinha a intenção de fazer fisioterapia e aí, até por uma orientação dos meus pais, não tenho nenhum médico na família, mas meu pai sugeriu que eu prestasse medicina e fizesse algo em termos físicos, ou de medicina esportiva, ou de trauma. Então já entrei na faculdade com a ideia de alguma coisa voltada para a área física. Só que no dia que eu vim fazer minha matrícula na Santa Casa, eu tinha sofrido uma lesão e tinha machucado meu joelho, então eu entrei na Santa Casa com enfaixamento na perna, na coxa toda e na perna. Assim que eu assinei meu papel de matrícula, o primeiro lugar que eu entrei foi a ortopedia. Me falaram para que eu fosse na ortopedia, porque era a melhor ortopedia da América Latina e que eu ia ser consultada no pronto-socorro, porque iam reavaliar o meu joelho, porque eu havia feito um enfaixamento provisório em um outro serviço. Então, depois da matrícula, foi o primeiro departamento que eu entrei. Me perdi, é lógico, né? Tiveram que me auxiliar para andar pelos corredores magníficos da Santa Casa até entrar no pavilhão Fernandinho Simonsen. Fui atendida, tinha uma pequena fratura no joelho, fiquei imobilizada, então no meu primeiro ano eu não participei de competições, eu só fui à torcida, porque eu estava de castigo imobilizada. E lá eu já fiz o meu contato com alunos do 5º e do 6º ano, que eram do internato, que estavam trabalhando no pronto-socorro e que, por sinal, se transformaram em meus grandes amigos pessoais até hoje. E desde a minha entrada eu achei a ortopedia muito interessante, porque eu tinha uma lesão que foi tratada e curou. Eu não tinha uma expectativa de um outro tipo de evolução. Essa foi uma ideia, escolher a ortopedia, que já era uma ideia desde o início do curso, né? Ao longo da faculdade, tive muitos laços, muitas amizades. Alguns colegas de turma ainda continuam aqui, mas muitos saíram, mas ainda mantemos contato com uma certa frequência, né? E desde que eu comecei a circular como aluna aqui dentro da Santa Casa, o que sempre me chamou a atenção é que nós conversávamos com outros colegas de cursinho e que cursaram outras faculdades, que aqui, desde o primeiro ano, quando a gente entra na faculdade, na verdade nós entramos no hospital. Então nós já tínhamos aula de propedêutica clínica nos leitos dos pacientes, nós já tínhamos aula para aprender a dar injeção, aula para poder fazer exame clínico nos doentes, e a nossa faculdade está inserida dentro do quadrilátero do hospital. Então nós entrávamos aqui e atravessávamos o pronto-socorro, os corredores dos DCs, os corredores dos DMs, então sempre com colegas médicos, residentes, internos e os próprios pacientes. Então, nós aqui na Santa Casa vivemos o dia a dia de um hospital desde a entrada, desde quando você está no primeiro ano, né? E isso foi muito interessante, envolve muito todos os colegas de todas as turmas. Então eu tinha amizade com colegas de todos os anos, até os internos, 5º e 6º ano, que já estavam desenvolvendo atividades práticas nas enfermarias e nos pronto-socorros, né? Ao longo da faculdade, o meu interesse cresceu pela ortopedia. E desde aquela minha entrada com o joelho machucado, foi aquilo que eu escolhi. Eu achei uma atividade muito prática, muito objetiva. O paciente ortopédico, na grande maioria das vezes, ele tem um destino, né? Ou ele será internado porque ele será submetido a um procedimento, ou ele vai ser imobilizado porque a lesão dele será tratada e ele vai ter uma consolidação de uma fratura, ou ele vai receber uma orientação. Não tem um paciente muito duvidoso, é uma prática muito objetiva e muito técnica. E do ponto de vista cirúrgico,
existe muita técnica envolvida e muitos conceitos até de física e de mecânica para se tratar, se promover e desenvolver o planejamento das cirurgias para correções das deformidades, para correções dos desvios de angulação dos membros. Então, sempre me interessei muito, né? Meus professores de ortopedia, muitos ex-alunos da Santa Casa, também tinham muito contato com os alunos na lanchonete e nos corredores. Então, sempre foram muito próximos. Então, nós sempre estávamos no departamento de ortopedia, ou para conversar com os residentes, ou para conversar com os internos, ou para convidar para alguma festa, ou porque nós íamos ter algum evento da faculdade. Então, eu sempre estive muito próxima. Então, acredito que esse tenha sido o fator principal que me levou a realmente escolher a ortopedia, que eu já tinha um desejo inicial desde a entrada na faculdade, né? Cursei a residência, é um volume muito grande de residentes, total, na época nós éramos 80 residentes, porque eram 4 anos de residência de ortopedia, hoje são 3 anos, com um 4º ano já de especialização. Aí já são especializandos. E me interessei pela coluna vertebral, porque na época também, além de o encantamento da cirurgia de coluna, que tem todo o seu lado delicado, às vezes um pouco voltado até para a habilidade manual e pela delicadeza da mulher, tínhamos um grande professor que frequentava o departamento, que na época era provedor da Santa Casa, que era o professor Valdemar de Carvalho Pinto Filho, e o professor Valdemar passava as visitas acadêmicas com um conjunto enorme de médicos na enfermaria. Nesse período eu já era residente, e ele transcorria sobre as doenças, sobre o histórico do aprendizado dele. E na época, o professor Valdemar, ele era originalmente um especialista em coluna. Então, nós tínhamos na enfermaria da ortopedia um número muito grande de pacientes em tratamento de deformidades vertebrais, que estavam sendo submetidos na época a métodos antigos de tratamento. Então, eram pacientes que estavam engessados, pacientes que estavam sendo submetidos a tração com fios para poder melhorar o posicionamento da coluna. E durante o meu período de aprendizado de residência e prévio à residência, quando eu estava no 6º ano, que eu optei por fazer ortopedia, nós temos o período de eletivo, onde nós ficamos um período curto na prática daquela especialidade, pouco antes de ingressar na residência médica, para se vivenciar o dia a dia. E coincidentemente eu passei este período de 2 meses no grupo de coluna. E a primeira cirurgia que eu entrei foi uma cirurgia grande para uma correção de uma grave deformidade vertebral, e nesta cirurgia participavam da cirurgia cirurgiões vasculares e cirurgiões cardíacos que acessavam a coluna pela face anterior do tórax. Então eu me lembro que eu estava no ato cirúrgico, né, junto ali, encostada, assistindo, e um dos cirurgiões me falou assim: "Você já viu alguma vez a coluna vertebral vista de frente e do interior da caixa torácica junto com o coração?" E eu pus a mão durante o acesso cirúrgico, porque eu estava paramentada. E eu fiquei impressionadíssima. Então, desde o meu eletivo, eu já gostava de coluna. E na residência, eu vivenciei com o professor Valdemar essas visitas acadêmicas muito produtivas. Então, me levou a escolher dentro da ortopedia a coluna como uma especialidade. Então, fiz 1 ano. Na minha época de formação, era 1 ano exigido, hoje em dia são 2 anos de especialização para se tornar um especialista em coluna vertebral, com as devidas certificações, e desde lá eu permaneci no grupo de coluna. Então, já sou médica da equipe da coluna há bons anos, né? Participo das atividades de ambulatório, participo das atividades de centro cirúrgico, participo das discussões e das visitas com os alunos, com os internos, com os residentes, e no grupo nós temos especializandos, tanto brasileiros quanto especializandos que vêm de fora do país para fazer pequenos estágios, porque particularmente o grupo de coluna da Santa Casa e da área de ortopedia é conhecido internacionalmente como um grupo muito antigo, voltado para o tratamento de deformidades. Tem uma tradição muito grande, que vem desde o período do professor Valdemar. Então, por isso que eu segui carreira. E ao longo dos anos, fui estimulada a fazer minha qualificação acadêmica. Então, fiz o mestrado, fiz o doutorado, todos aqui pela Santa Casa, né, na área de ortopedia, e depois o doutorado na área de medicina. Sou professora da faculdade
E a ideia é continuar aqui por muitos e muitos anos. Pensando em relação aos desafios na área ortopédica, especialmente na coluna vertebral, hoje em dia a grande vertente e a grande vantagem que é estudada e serve como estímulo são as cirurgias com técnicas novas. Então, são cirurgias que são realizadas por acessos muito pequenos, que antigamente, para se acessar determinadas áreas e determinadas cirurgias de extensão muito grande na coluna, as incisões eram muito extensas e as cirurgias eram bastante agressivas. Hoje em dia, a cirurgia ela pode ser realizada e já está sendo desenvolvida e já realizada em algumas afecções por acessos minimamente invasivos. Então, através da inserção de uma câmera, semelhante a uma laparoscopia que é feita no abdômen, é possível se acessar a coluna, por exemplo, para o tratamento de uma hérnia de disco através de um acesso pequeno com uma câmera, para se ressecar a hérnia de disco por um acesso muito pequeno. Para o tratamento das deformidades, os desafios que nós tínhamos eram implantes e técnicas que não permitiam uma correção muito adequada. Melhorava-se a condição das crianças e dos adolescentes, que eram os principais acometidos por esses desvios grandes na coluna, só que era através de cirurgias muito agressivas e da colocação do paciente sob métodos de tração na enfermaria para melhorar a angulação e a tortuosidade na coluna para depois se colocar os implantes necessários para fixar a coluna. E hoje em dia existem técnicas mais modernas e nós conseguimos essas técnicas através de monitorizações neurológicas que são realizadas durante o procedimento. Então, à medida que vai se corrigindo a deformidade, vai se testando a condição neurológica do paciente para permitir que você avance mais uma etapa na sua cirurgia. Outra melhoria que aconteceu e a cada vez vai acontecendo mais é a melhoria dos implantes colocados na coluna, que hoje em dia permitem correções mais amplas para que o indivíduo tenha uma coluna o mais próximo de uma coluna sem nenhum tipo de deformidade. Antigamente nós não tínhamos essa condição. Acho que em termos de desafio, o grande desafio na área da coluna vertebral, é o tratamento das lesões medulares, dos pacientes que sofreram lesões de trauma na coluna e que hoje em dia ainda apresentam sequelas neurológicas, que são paraplégicos ou tetraplégicos por causa de uma lesão irreversível na estrutura da medula, na estrutura neurológica. Existem grandes avanços na área, infelizmente ainda nada extremamente objetivo, mas é uma grande pesquisa nessa área e no futuro nós contamos com a possibilidade da melhora neurológica. Hoje em dia nós tratamos esses pacientes do ponto de vista físico, mecânico, técnico. Um paciente que sofre uma lesão muito grave na coluna e que tem inclusive fraturas muito graves, essas fraturas são fixadas, o paciente tem condições de ser sentado, de ser mobilizado precocemente, porém o retorno das funções neurológicas ainda é um segredo para nós, para os neurocirurgiões e para os neurologistas, então ainda é um estudo muito grande nessa área, né? A outra perspectiva vinculada a esta área é o estudo da circulação da medula, para entendermos como a medula espinal recebe todo o fluxo sanguíneo derivado dos vasos principais do organismo, no caso da aorta. Então existe um estudo em andamento junto com a equipe de cirurgia vascular, onde nós estudamos fatores que levam a problemas da circulação da medula e podem influenciar nos traumas e em outras doenças também, e podem cursar com danos neurológicos. Então essa eu acho que é a grande pesquisa. Para o jovem médico que pretende fazer ou quem quer ingressar na carreira de medicina e ainda tem dúvidas, eu diria que existem 3 pontos principais na medicina, né? É uma dedicação muito grande, mesmo para os profissionais que não estão no ambiente de hospital ou escola como nós estamos, né? Com um vínculo muito grande ao estudo, porque hoje em dia, em todas as áreas, mas na medicina, né, os avanços são muito grandes, então nós temos que estar sempre muito atualizados, isso é muito importante, né? Mas é extremamente gratificante você enxergar a melhoria do paciente, seja física, seja emocional, seja psicológica, e na verdade é uma melhora global. O outro ponto que é importante, em termos de avanço de tecnologia, quem tem intenção de fazer pesquisa é um campo enorme hoje em dia. E nós temos vínculos hoje por acesso à internet e todo o nosso vínculo através de estudo à distância
com outras universidades no exterior. Então, o compartilhamento tecnológico hoje ele é muito mais fácil. Então, ele traz benefícios e traz melhorias. Então, hoje em dia, um jovem médico que pensaria assim, eu não vou fazer medicina no Brasil, porque aqui nós temos condições que são precárias. Não. As condições podem ser alcançadas em muitas áreas e, se Deus quiser, em todas as áreas, né? Então, vale a pena. E o terceiro ponto é assim, o contato com o paciente é gratificante, é uma relação humana, sempre. Seja quem vai cuidar do idoso, seja quem vai cuidar da criança, seja quem vai tratar da família, que vai ser médico da família, seja quem vai cuidar do estudo populacional, ou até mesmo o colega que vai escolher fazer um estudo laboratorial, né? Que a gente chama de trabalho de bancada, ou o sujeito que vai ser patologista, né? A interação entre colegas e a interação com o caso do paciente é muito gratificante, é muito estimulante no dia a dia, sem dúvida. Para o jovem médico que quer escolher a ortopedia, por que escolher a ortopedia, né? Hoje em dia, infelizmente, a ortopedia tem uma atuação muito extensa pelo volume de traumas que nós temos, né? Cada vez os veículos têm uma velocidade maior, as motocicletas estão em maior número nas nossas cidades, então os traumas são muito graves. Então, funciona como um grande desafio. Em termos da escolha da especialidade, é uma especialidade muito objetiva, muito técnica, com muito desenvolvimento tecnológico em termos de implantes, em termos de materiais, em termos de insumos, e que traz o benefício de nós restituirmos um paciente com uma lesão gravíssima com condições muito próximas aos normais. Então é bastante gratificante e muito objetiva. Em relação à relação que nós temos aqui na Santa Casa, médico, paciente, aluno, residente, professor, eu diria que ela é uma relação singular. Em nenhum outro hospital, e nós agora já, depois de 21 anos de formada, já frequentei outros hospitais, já tive em bancas em outros hospitais, conhecendo outras hospitais escola, aqui nós temos uma condição muito peculiar, onde desde realmente da entrada do aluno no ambiente hospitalar, desde a nossa condição física, que faz com que o aluno estude e tenha suas aulas acadêmicas ministradas aqui dentro do ambiente hospitalar, essa mescla, essa mistura e essa simbiose entre ter a parte teórica, que é necessária e faz todo o início do estudo da medicina, num ambiente onde já circula o médico, o residente, o paciente, o enfermeiro, o fisioterapeuta, é muito gratificante, porque ao longo dos anos essa relação só vai se intensificar. E o que nós dizemos é que aqui dentro da Santa Casa nós temos a grata satisfação de, no corredor, poder encontrar com 5, 6 especialidades diferentes e discutir um caso, ao mesmo tempo, todo mundo junto, todos nós nos conhecemos, todos nós conhecemos o paciente, todos nós vivemos na mesma enfermaria e o aluno tem a possibilidade de participar porque ele já frequentou no primeiro ano algumas aulas, no terceiro ano todo o ensinamento básico, a partir do 5º ano o internato. Então, quando ele se torna um médico aqui dentro, ele já é o que nós dizemos no jargão do dia a dia, um rato de hospital. Então ele circula por aqui com a maior facilidade e isso traz todo o benefício da relação humana, da relação interpessoal, da ligação entre alunos e professores, que traz um benefício, traz um estímulo muito grande à nossa profissão, né? Receber a orientação, um livro didático e ter uma relação distante de um professor nunca traz aquele afã e aquele interesse e aquela motivação para nós escolhermos uma área. Com certeza, vários colegas optaram por muitas áreas pelo contato e pelo vínculo com professores que foram interessantes durante a formação e trouxeram todo o interesse por aquela área. E eu acho que nós temos que estimular cada vez mais isso aqui na Santa Casa, porque é uma marca muito importante nós termos a nossa faculdade dentro de um hospital e a medicina ser ensinada aqui de forma integral, altamente vinculada em todas as suas esferas, seja na esfera de ensino, seja na esfera de pesquisa, seja na esfera de atendimento humanitário e a nossa prática clínica. Esse é um grande benefício, sem dúvida. Eu acho que eu deixo como mensagem para quem quer cursar, e especialmente os alunos que estão hoje aqui na Santa Casa, que isso daqui é uma casa recheada de oportunidades. Tem as suas dificuldades, como em qualquer profissão, mas aqui tem tantas oportunidades, o enriquecimento humano, a diversidade de ensino,
o volume de profissionais envolvidos com a causa do paciente é tão grande que isso serve de um estímulo para a profissão, que depois nós vemos até muitos colegas que infelizmente não ficaram aqui no hospital conosco, que até há uma tristeza em deixar o ambiente. Aproveitem tudo que a Santa Casa pode ofertar dessa simbiose entre todas as áreas e todas as esferas, que é um benefício incomensurável.